Sabe esse Davizinho da Record, esse cara romântico? Isso não existia não, pessoal. Dá uma pesquisada lá no Oriente Médio pra você ver como uma mulher é tratada. Chega lá com tua esposa, vão te oferecer 10 camelos em troca dela. Não existia romance, pessoal. Não existia Dia dos Namorados. Objeto mesmo. Era objeto, mulher era objeto, mulher. Tanto que existe, em culturas antigas, existe uma coisa que, uma homoafetividade muito grande. A homoafetividade das culturas antigas. Porque é aquela história, homem gosta de homem. Eles não tinham afetividade por mulheres. Mulher era apenas objeto sexual e de procriação. Serventias. E procriação e, né, serventia tinha os escravos até, né? Mas era procriação e sexual. Era apenas para isso. Eles admiravam, tanto que a gente traz muito essa cultura, né? Hoje você pergunta para um homem, fala aí, 5 mulheres que você admira, fala 5 homens que você admira. Você lembra dos 5 homens muito mais fácil, porque é uma questão cultural que veio com a gente, né? Não tô falando que é certo ou errado, mas quando eu falo homoafetividade, eu tô falando de homossexualidade, tô falando de homoafetividade, né? Homem ter um afeto Por homem. por homem. Então isso é comum, né? Hã, então a mulher era desse jeito. Na tradução, se você vê na Bíblia, eu não vou lembrar agora o trecho bíblico, mas você pode conferir aí. Capturou, né? Davi capturou Betseba. Ele Capturou. planejou, né? Ele mandou o marido dela pro fronte de batalha, que era o principal general dele. O cara era quase tão bom quanto Próximo. Davi. Não, tipo de guerreiro, ele era quase tão bom quanto Davi. Ele era um guerreiro assim, uau, Então ela não era casada com. qualquer. Não era um soldadinho. Zezinho. Não, não era o Zezinho, não. Era o líder do exército dele, né? E ele pegou, planejou a morte dele. Porque Davi tinha um ego maior do que tudo, né? Davi, ele era, pô, foda. Porque Ela colocava tava lá em se cima. purificando, Ela né? tava. É o que muitas pessoas não entendem, né? Porque na passagem mostra que ela estava se banhando, né? Eles moravam perto da casa ali de Davi, né? Do palácio, logicamente. E ela estava se banhando. Aí vocês ficam pensando, pô, a mulher tava, né, querendo também, né? Não, pessoal. Se você tentasse seduzir o rei daquela época, se desse ruim, que possivelmente daria ruim, porque Davi já tinha muitas esposas. Imagina o que poderia acontecer com você, sendo mulher ainda, sendo esposa do cara, do chefe do exército. Mulher era objeto, você morria. Então, ela estava num ritual de purificação que existe, né? Que existia na época, existe até hoje. Desde Moisés, né? Isso, era uma das leis de Moisés, a mulher tinha que passar por esse ritual de purificação após o período de menstruação. Porque até hoje, para os judeus, né, o período de menstruação é um período impuro. A A mulher mulher está está impura. impura, né? Porque o sangue para os judeus, o sangue para o hebreu, para o judeu, você não pode ter contato com sangue. Você não pode beber sangue, você não pode ter contato com sangue. Então, a mulher estava impura. Então, é, ela estava fazendo um ritual de purificação dela. Ela é uma pessoa ali, posso dizer que era da elite daquela época, né? Porque ela estava com as servas dela, né? Ali tendo um ritual de purificação. E Davi viu. Davi falou: opa, gostei dessa mulher. Porque naquela época era isso, ele era o rei, ele mandava em tudo. Tragam ela para mim. Mas o tragam ela para mim, pessoal, a tradução literal, não é tradução, né? A Bíblia não tem tradução para a Bíblia, tem transliteração. Então a melhor adaptação que você pode ser feita é capturou Betseba. Davi capturou Betsabá e levou ela pro rei. Imagina só, volta no tempo. Esquece a cultura que a gente tem hoje, o que a gente tem de como ética e moral, e pensa que o rei, ele é Deus. O rei, ele era Deus. Imagina que Deus olha para você e fala: "Se deite-se comigo". Para a mulher ainda, que ela já sabia que ela não tinha valor, né? Para ela já sabia. A cultura dela pregou isso para ela. Ela era um objeto. Ela vai dizer não? Ela vai falar: "Eu vou correr". Pelo amor de Deus, não tem como. E assim ela foi abusada por Davi. Talvez eu não possa falar a Ainda palavra bem, de fato. nossa, eu já ia te dar um toque É, da plataforma não é, deixar falar ela foi abusada por Davi. violência. Ela sofreu violência por Davi. E foi isso. Essa foi a história de Betseba. Mas você vê, ela acabou que você vê como são as coisas, né? É, a, ela se manteve como esposa depois de Davi, tá? Como uma das esposas de Davi. E a gente sabe que Jesus, ele tem descendência De de Davi. Davi. A vertente das esposas de Davi que veio Jesus foi Betsabá. Betsabá foi uma das mães de Jesus. Você vê.
ela foi humilhada, ela foi maltratada. Mas, sabendo disso, Salomão era filho de Betsabá. Sabendo do que seu pai fez com sua mãe, ela foi colocada em um dos lugares mais importantes do reino. Ela sentava ao Ao lado lado de direito. Salomão, ao lado direito. Quem senta ao lado direito? A própria Bíblia fala isso, né? É a Posição de posição honra. mais honrosa que existe no reino ao lado direito. Mulher não sentava nenhuma. Pode ser minha mãe, podia ser minha mãe, minha esposa. Isso não existia naquela época. Salomão fez questão de colocar Betsabá ao seu lado direito. Ela foi honrada. Claro que isso não dá desculpa ao que Um aconteceu com ela, fato. É. mas ela foi honrada, foi feito justiça. E Ope você vê como, né, como foi o final de Davi, né, poxa, ele não pôde nem construir um templo para o seu Deus. Vou pegar um gancho de Davi, a mais polêmica, né. O que que é a estrela de Davi, A estrela de ou o Davi. pentagrama, O aquele que hexagrama, né, o hexagrama. pessoal Vamos lá. A estrela de Davi, a gente chama de escudo de Davi, ou escudo da estrela de Davi, ou escudo de Salomão, né? Ela tem os registros arqueológicos desse símbolo, vem antes mesmo da Mesopotâmia antiga, tem registros arqueológicos muito antes de Davi. Davi não era cristão, pessoal. Davi não era judeu, tá? Davi era extremamente, o Israel era extremamente místico, tanto que hoje existe a cabala, né, judaísmo místico, né, tô aqui com uma pulseira cabalística, inclusive, cabala e é um cabalion são amuleto. 2 coisas distintas também, né. Sim, o cabalion, É. cabala são coisas distintas. Eu tenho aqui um amuleto de proteção cabalístico, inclusive eu sempre ando com ele, eu não tiro ele. Isso aqui vem de vertentes judaicas, né, muito antigo, né. Raabe teve que colocar um laço, tá na Bíblia lá, Raabe teve que colocar um laço vermelho também. Então, essas são culturas antigas. Então, o hexagrama, ele vem de culturas muito antigas, ele é um símbolo de proteção. Dentro dele existe algo chamado geometria sagrada. Vamos lá. A magia, vamos falar de magia? Vamos falar de magia? A magia, diferente da bruxaria ou da feitiçaria, ela não precisa de entidades, ela não precisa de grimórios, não. A magia, ela é expressada. Então, para você ser um mago, a magia ela vem de dentro de você. É o caos, é aquilo que vem de dentro. Está dentro de todos nós. E vai de cada um de nós manifestá-la. E aprender isso demora vidas. Então, o hexagrama ele é usado como um condutor de magia, assim como o pentagrama. O pentagrama ele representa os 4 elementos da natureza e Éter. o éter como quinto, né? O hexagrama também tem seus simbolismos. Cada cultura vai trazer ele para um lado, mas ele basicamente e naturalmente é um símbolo de proteção. E por isso que ele é usado na bandeira de Israel. A bandeira de Israel não era assim não, tá, pessoal? A bandeira de Israel não tinha o hexagrama, tá? Não tinha a estrela de Salomão, a estrela de Davi.